Boa tarde a todos. Então, estamos aqui mais uma vez com vocês para falarmos um pouco mais sobre um sistema, né? Continuando os sistemas na parte anatômica, no ciclo básico da enfermagem, vamos aqui conversar um pouquinho sobre alguns sistemas, um em principal, que é o cardiovascular, e dentro dele a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a parte hematológica do sangue e também do sistema linfático, que acaba que esses dois eles são interrelacionados, tá? Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e preparem o caderninho, como sempre eu peço, a caneta, para que você possa anotar tanto o que eu falo quanto o que você vê que está escrito aí. Então dá uma paradinha sempre no vídeo, estudar por vídeo é isso, vai parando, vai escrevendo, volta, tira dúvida no que eu falei ou então que eu deixei de falar, anota aí, depois manda um e-mail para mim, pergunta, tá bom? Então não assiste diretão, ou se assiste, assiste uma vez, depois volta, assiste de novo e vai parando e escrevendo, tá? Bom, o sistema cardiovascular, se eu dividir essa palavra, vocês sabem que eu adoro palavra, né? Então, se eu dividir essa palavra, cardio, vou até pegar minha canetinha aqui, ó, vermelhinho. Então, cardio, ó, vou separar bem aqui, cardiovascular. Cardio vem de coração, tudo relacionado ao coração. E vascular são vasos sanguíneos, tá? Então, todos os vasos sanguíneos, a gente vai ver que eles se diferenciam por tamanho, tá bom? Então, esse sistema cardiovascular é composto por uma extensa rede de vasos sanguíneos. Quero que vocês pensem como se fosse um sistema de encanamento da sua casa, tá? Onde ele é todo interligado, um sistema fechado para não vazar o líquido que está dentro. No caso aqui, o sangue. E dentro desses vasos sanguíneos, quando a gente vai estudando a célula do sangue, a gente vai ver que é a hemácia. Dentro dela tem a hemoglobina, né, que se junta com o oxigênio e com o gás carbônico, faz o transporte desses gases. E o sangue também leva nutrientes. Então ele é como se fosse um grande metrozão, né, um grande veículo, tá? Então através do sangue ele leva nutrientes e oxigênio para todos os tecidos do corpo. E quem impulsiona que essa bomba, que esse sangue circule dentro desses vasos é o coração. O coração ele funciona como uma verdadeira bomba, tá? Onde como um gerador grande que ele vai dar o impulso e o sangue vai correr por todos os vasos sanguíneos e nutrir e levar oxigênio para todas as células e retirar o CO2 dela. E a gente vai ver como é que essa bomba funciona e como é que essa circulação acontece. Então, o sistema cardiovascular, ele é formado por alguns órgãos. Então, coloquem aí no caderninho de vocês. Coloca no caderninho de vocês, tá? Órgãos que formam o sistema cardiovascular. 1, coração. 2, o sangue. 3, os vasos sanguíneos. Sendo que os vasos sanguíneos são divididos em artérias, veias, arteríolas, vênulas e capilares. Por que tem esses nomes assim? Porque as artérias e as veias são maiores, as arteríolas são menores, as vênulas são menorzinhas e os capilares são microvasos, tá? Então, por isso que a gente fala em macrocirculação quando a gente fala em artéria e veia, porque são vasos maiores. E arteríolas, vênulas e capilares são vasos menores, né? Menores como? Mais finos. Não é menores de tamanho, é mais fininho, né? Então, as artérias e as veias, elas são um pouco mais grossas, mais calibrosas. E as arteríolas, as vênulas e os capilares são mais fininhos e fazem parte da microcirculação. Bom, o sistema cardiovascular ele tem algumas funções. Tá? A principal delas, a maior função dele é transporte mesmo de gases e de nutrientes, né? Mas o sangue também faz parte. Dentro do sangue nós temos os nossos glóbulos de defesa branco, que são os leucócitos, os anticorpos, tá? E também é um grande carreador de resíduos para serem excretados pelos rins, pelo suor, pela respiração.
tá? Então, ele tem essas três grandes funções aí: transporte de nutrientes e gases, defesa do organismo e também é um veículo que ajuda na eliminação dos resíduos, aquilo que o nosso corpo não vai utilizar mais. Então, o coração propriamente dito, né? Agora a gente vai falar de cada um desses, do coração, das veias, das artérias, tá? Então, o coração propriamente dito é um músculo oco, é uma estrutura muscular, um órgão muscular oco que funciona como uma bomba que se contrai e promove esse sangue para ir adiante dentro dos vasos sanguíneos. O tecido que compõe ele é muscular, ele é um músculo estriado, forte, calibroso, tá? Então, vocês estão vendo aqui na figura um coraçãozinho aberto, tá? Onde a gente consegue ver as cavidades dele dentro dele, e o fechadinho para vocês verem como ele é fechadinho e como ele é aberto, ok? A gente já falou sobre a função básica, levar material, nutrição, oxigênio, aqui só reiterando, tá? Lembrando que ele é um sistema fechado, tá? Vou até grifar isso daqui, porque é muito importante, tá? Então, o sistema cardiovascular é um sistema fechado. Tá? Nota aí no seu caderninho. É um sistema fechado, não pode ter vazamento. Vazamento é igual a hemorragia, tá? Então, o sistema cardiovascular é um sistema fechado. O sangue que fica circulando ali dentro, ele não vaza. Não pode vazar. É como se o encanamento da sua casa tivesse algum vazamento, você ia ver lá aquela parte molhada, úmida na parede. Aquilo ali é como se fosse uma hemorragia. Por isso que, às vezes, quando você bate assim e fica roxo. Por que fica roxo, Cláudia? Porque rompeu alguns capilares, algumas vênulazinhas, e aí esse sangue fez uma hemorragiazinha, mas coagulou, porque foi pouquinho sangramento. Por isso que fica aquele hematoma, que com os dias vai sumindo, porque vai sendo absorvido, e aí uma parte do sangue vai saindo dali, tá? Mas o normal mesmo é que ele seja um sistema o quê? Fechado, não tem abertura nenhuma, tá? A forma do coração, ele tem a forma de um cone. E para você ter uma ideia, né, se você fechar a sua mão fechada, um punho, é basicamente o tamanho do seu coração. Eu acho isso muito incrível, né? Porque é lindo essa coisa da cardiovascular, é uma das matérias que eu sou mais apaixonada, né? Porque fala de vida, né? Uma coisa linda, maravilhosa. Então, se você fechar sua mão, feche sua mão agora em punho. Esse é o tamanho do seu coração. Não é lindo isso? Eu acho isso lindo, gente, tá? Então, ele mede mais ou menos cerca de 12 centímetros de comprimento por 9 de largura, né? Ele tem a parte superior, a inferior, né? Que é a parte de cima, a parte de baixo, a gente vai ver direitinho. E ele é mais ou menos do tamanho do seu coração, cada coração, né? Do tamanho da mão de cada pessoa. Então, o seu coração, fecha a sua mão, ele é mais ou menos do tamanho da sua mão fechada. Ele consiste, a gente já viu, do coração e dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias, as vênulas, as arteríolas e os capilares, né? E no homem, o coração do homem, ele pesa em torno de 250 a 300 gramas, da mulher entre 200 e 250 gramas, ok? Só para ser mais uma curiosidade mesmo. A localização, aonde que teu coração está localizado? Ele está localizado bem no meio do tórax, tá? Ele é meio lateralizado. Tá vendo essa figurinha aqui, esse desenho aqui? Eu vou até circular que tá feito no tórax desse homem. Então é exatamente isso. O coração ele fica meio de ladinho, bem no centro. O lugar que esse coração fica, ele fica aninhado entre os dois pulmões. E esse lugarzinho que ele faz esse ninho, que o coração fica guardadinho aí, se chama mediastino. É o meio, né? Então é mais ou menos o meio entre. Ele fica mais pro lado esquerdo. Por isso que a gente consegue auscultá-lo mais pro lado esquerdo. Porque tá vendo que a pontinha dele, o final dele pende, ele tenta ir mais pro lado esquerdo, mas ele fica bem no meio. Aqui do lado direito a gente vê um desenho de uma tomografia cortada, como se eu estivesse vendo o coração de baixo para cima do corpo. Então tem os dois pulmões e o coração nessa linha do meio aqui, que eu vou até fazer um xizinho aqui, ó. Aqui tá o coração. Vou fazer um C de coração, tá? Como se eu tivesse cortado e vendo de baixo para cima.
Mais uma vez, a localização, olha para você ver aqui como ele fica nessa figura aqui, que eu vou fazer uma chavezinha, ó. Ele fica aninhado, né? Ele forma um ninhozinho entre os dois pulmões, ó. Que esse espaço é chamado mediastino. Então, qual é o local? Coloque aí no seu caderno. Qual é a localização do coração? Ele fica localizado entre os pulmões, acima do diafragma, porque o diafragma tá bem aqui, é esse músculo. Vou até puxar aqui e fazer um D, ó. D de diafragma, tá? Então, escreve aí no caderninho. Localização do coração. Localizado entre os pulmões, acima do diafragma, num espaço chamado mediastino, tá? Volta aí, escreve direitinho. Mais uma vez, olha aqui, né? Então, eu tô batendo nisso direto. Ó, o diafragma aqui embaixo, aqui é uma dissecção de um corpo, né? Olha aqui o coração em amarelo, tá vendo? E aqui o diafragma para você ver. Ó a localização dele, bem no mediastino. Aí você vai bater um raio-x, aí você dá para você ver, ó. Esse espaço que tá escuro aqui é o pulmão. Vou até colocar P de pulmão aqui, ó. Pulmão esquerdo, PE. Pulmão direito. Não, desculpa, errei. Perdão. É que eu tô vendo daqui. Pulmão direito, D de direito, e pulmão esquerdo. É que eu tô vendo do lado de cá do vídeo, né? Pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo. E aqui o nosso coração, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo e o coração. Por isso que quando você bate o raio-x, tem aquele espaço branco ali, porque é o lugar onde está o coração. Beleza? Aqui é a dissecção, né, de um coração humano, pra gente ver que esse coração, ele é abertinho aqui embaixo. O coração, ele é formado por 3 camadas. Coloque aí. O coração é formado por 3 camadas. Quais são elas? Como é o nome das camadas do coração? Pericárdio, miocárdio e endocárdio. Então, o coração é formado por 3 camadas. Quais são elas? Pericárdio, miocárdio e endocárdio. O pericárdio é a camada mais externa do coração. É a camada que envolve o coração. Tá vendo aqui do lado a setinha branca, ó? Pericárdio é esse saco, chamado saco pericárdico, né? Então, é a parte externa. A parte do meio que vocês estão vendo aqui, ó, vou até pintar de vermelho, ó, é o miocárdio, tá? É a carne, é o músculo do coração. Mio é o músculo cardíaco. E endocárdio é a camada, a pelezinha que tá por dentro do coração. É chamado de endocárdio, tá? Então, o coração é formado por 3 camadas. Quais são elas? Pericárdio, que é a camada mais externa, miocárdio, que é a camada do meio, né, que é o músculo do coração, e o endocárdio, que é a camada de dentro, a pelezinha que recobre por dentro o coração. Aqui, só para vocês verem, né, tiramos um pedacinho, ó, o pericárdio é essa parte mais externa, essa parte roxinha, miocárdio é essa parte vermelha, que é a carne, né, o músculo mesmo, e o endocárdio é essa parte roxinha por dentro, tá vendo? Tá? Então, é um cortezinho do pericárdio só para vocês verem, beleza? Então, eu vou até circular para vocês verem. Pericárdio, miocárdio, que é o músculo cardíaco, não esqueça nunca, miocárdio é o músculo cardíaco, e o endocárdio, tá? Para vocês verem. Tranquilo, não se preocupe. Mais uma vez aqui, que eu gosto de falar a mesma coisa várias vezes, que é para vocês gravarem na cabecinha de vocês. Ó o pericárdio, como dá pra ver bem ele aqui, ó. Essa parte aqui que tá quase soltando do coração, essa casca, tá vendo? Aqui nesse coração humano que tá dissecado, essa casca que envolve, então é chamado pericárdio, tá? O coração, a gente fala que ele tem também uma base, que é a parte de cima, e tem o ápice, que é essa pontinha. Então, às vezes, quando você escuta o coração lá no ápice, né, você escuta ele bem forte, porque é onde bate os ventrículos, tá? Então, parte superior, base, e a parte inferior é o ápice. Sim, aí a gente viu por fora do coração e tal. Agora a gente vai ver por dentro. Vamos abrir o coração? Vamos lá? Abre o coração pra mim, hein? Quero ver. Vamos lá.
Então, vamos abrir esse coração. Vamos ver o que, que nós encontramos dentro. A gente falou que o coração, ele é oco. Lembra? Falamos que ele é oco. Oco, o que, que é uma coisa oca? Oca é uma coisa que não tem nada dentro. As coisas só podem passar por lá. Oco são espaços vazios, tá? Então, o coração dentro dele é oco. Ele tem 4 cavidades. Dividindo o coração no meio, tá? Eu vou até riscar aqui de vermelho, ó. Tá vendo? Aqui é o septo. Vou até escrever aqui. O nome dessa parte aqui é septo. Porque tem uma informação que eu quero que vocês gravem aí para vocês entenderem tudo de coração, tá? O septo é uma parede que separa o lado direito do lado esquerdo. Isso quer dizer que o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. Essa é uma informação que vai ser muito importante. Escreve aí, para esse vídeo agora e escreve aí. O lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo, tá? Eu tenho 4 cavidades, mas o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo, beleza? Tá? Vamos lá, então. Na parte de cima, no andar de cima, eu tenho os átrios, que são esse aqui, ó. Tem o átrio direito. Eu vou colocar aqui embaixo nessa figura, ó. AD, átrio direito. E do outro lado eu tenho o átrio esquerdo, AE. Tá? Vou até mudar a cor da caneta aqui. Vou colocar uma caneta azulzinha. Aqui eu tenho o ventrículo direito, que é do lado direito do coração, VD. E aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, tá? Então, eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo que eu tenho o lado direito do coração e eu tenho o lado esquerdo. No lado direito, eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. E no lado esquerdo do coração, eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Então, do lado direito, eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. Do lado esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio direito e o ventrículo direito, eles se comunicam. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eles se comunicam. Mas o átrio direito e o ventrículo direito não se comunicam com o ventrículo esquerdo e nem com o átrio esquerdo. Por quê? Porque o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. Não pode se misturar o sangue que tá passando aí, tá bom? E a gente vai entender por quê, tá? Então, coloquem aí no caderninho de vocês. O coração é dividido em 4 câmeras, ou 4 espaços, 4 cavidades. Quais são elas? 2 átrios superiores, 2 átrios inferiores, ou 2 ventrículos inferiores. 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. São 4 cavidades, tá? Sendo que o coração, ele é separado por uma parede chamada septo, e esse septo separa o lado direito do lado esquerdo. Então, o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. Então, parem o vídeo, refaçam isso daí, repitam 1000 vezes, tá? Falem pra mim. Isso aí, tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, sendo que o lado direito não se comunica com o lado esquerdo, tá, ok? Beleza? E eu preciso que vocês guardem isso a partir de agora já. Então, parou o vídeo e decorem, falem até isso ficar dentro de vocês. Porque só assim vocês vão conseguir entender o restante da aula. Eu falei para vocês que o lado direito não se comunica com o lado esquerdo, tá certo? Mas eu também falei para vocês que o átrio direito e o ventrículo direito, eles se comunicam. Vou escrever aqui novamente, ó, para vocês verem. Aqui, ventrículo direito, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Vou mudar a canetinha aqui. Sei que para vocês já vai aparecer escrito, mas não tem problema. Átrio direito, tá? E átrio esquerdo. Tá bom? Átrio direito e átrio esquerdo.
Lembram que eu falei pra vocês que aqui tá o septo? Ó, vou até colocar aqui, septo. Septo, tá? Então, o septo tá separando, coloque aí, septo, para o vídeo, septo, separa o lado direito do coração do lado esquerdo. Então, o septo tá separando, o lado direito não se comunica com o lado esquerdo, mas o átrio direito e o ventrículo direito, eles se comunicam sim. E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eles se comunicam sim. Só que é como se fosse a sua casa, vamos supor. A sala, ela se comunica com a cozinha, só que tem uma porta que eu posso fechar ou abrir. Por exemplo, passou 5 pessoas para a sala e aí a cozinha ficou só com 2, eu fecho a porta para as pessoas da sala não irem para a cozinha. A mesma coisa acontece aqui. O átrio direito e o ventrículo direito, eles se comunicam, mas existe uma portinha que fecha e que abre só de vez em quando. Abre e fecha, passou, ela fecha de novo, tá? Quem são essas portinhas? São as válvulas. Válvula ou valva, vocês vão encontrar também esse nome, válva, tá? Entre o átrio direito e o ventrículo direito existe uma válvula ou uma portinha chamada tricúspide, tá? Tricúspide. Essa válvula e essa portinha, ela se abre, ela se fecha e comunica o átrio direito com o ventrículo direito, tá? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também existe uma outra portinha chamada mitral ou bicúspide, tá? Mitral ou bicúspide. Essa também abre e fecha depois que o sangue passa. Abre para o sangue passar e fecha depois que o sangue passou, tá? E entre o ventrículo direito e a artéria aorta, que é a artéria que sai do ventrículo direito, a gente daqui a pouco vai estudar os vasos, existem as válvulas semilunares pulmonar. E também entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, existe a válvula semilunar aórtica, que também separa o ventrículo direito da artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo da artéria semilunar. Então, entre as cavidades do coração que se comunicam, existem portinhas que abrem e fecham, tá? Essas válvulas, que são as portinhas, elas têm nome. Então, a válvula que está do lado direito do coração é chamada tricúspide, porque ela tem 3 folhetos, tricúspide. Então, ela comunica que a válvula tricúspide, coloque aí, ela comunica o átrio direito com o ventrículo direito. E a válvula mitral ou bicúspide, tá? Ela comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E a válvula semilunar pulmonar, ela comunica o ventrículo direito com a artéria aorta. E a válvula semilunar aórtica comunica o ventrículo esquerdo com a artéria aorta, tá? Então, para tudo e escreve no teu caderno isso daí, porque é muito importante, tá? Vou voltar aqui, rebobinando, tá? Vamos voltar. O coração tem 4 cavidades. Quais são elas? Átrios na parte superior e ventrículo na parte superior, na parte inferior, tá? O coração é dividido em 2 lados, lado direito e o lado esquerdo, que não se misturam, tá? O lado direito do coração está o átrio direito e o ventrículo direito, que vocês estão vendo aí. Eles se comunicam por uma portinha chamada válvula tricúspide. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também se comunicam, que é o lado esquerdo do coração. É formado pelo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que se comunicam através de uma portinha de uma válvula chamada bicúspide ou mitral. Você também pode chamá-la de mitral. Ou, vou colocar aqui, ó, ou o nome dessa válvula é bicúspide ou mitral, tá? Vocês vão encontrar em algumas literaturas com esse nome de mitral. É bicúspide ou mitral. E entre o ventrículo direito, quando o sangue sai do ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar, também tem uma válvula semilunar chamada válvula semilunar pulmonar. E quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta,
ele tem a portinha também, que é a válvula semilunar aórtica, ok? Essas são as válvulas cardíacas. Aqui é só uma visão para vocês verem. Olha as válvulas abertas aqui, ó, desse lado direito, tá? Elas estão abertas. E desse lado esquerdo, elas estão fechadas. Tá vendo? Então, elas abrem e fecham. É como se você cortasse o coração e tivesse vendo essas brancas, como se fosse um colchãozinho aí. Ela se abre, ó, ela aberta aqui. E ela se fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Ok? Quando o sangue sai dos átrios para os ventrículos. Aqui, ó, uma cirurgia. Dá pra você ver a válvula direitinho fechada, tá vendo? A válvula fechadinha. Que interessante, né? Coisa linda, meu Deus. Eu acho lindo, maravilhoso. Lindo, né? Uma substituição, uma cirurgia cardíaca. Aqui tem os vídeos do funcionamento do coração, que eu vou deixar no descritivo da minha aula. Importantíssimo para complementar esse vídeo. Então, tem que ver esses vídeos aí, tá? Beleza? Para que vocês possam compreender isso tudo que eu tô falando, que é muito, 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 muito importante. Beleza? Aqui, lembra que eu falei pra vocês que tem aquelas portinhas lá no coração? Ao longo dos vasos sanguíneos inteiro tem essas portinhas. Por isso que o sangue das suas pernas sobem e não voltam mais, porque tem essas válvulas. Tanto nas artérias quanto nas veias, todas elas têm válvula, ó. Tá vendo? O sangue sobe, olha aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó, gripar aqui com vermelho pra você ver. Atenção, attention, please. Atenção. Tá? AT de atenção. Tá vendo os músculos e aqui o vaso sanguíneo, ó, o sangue passou, a válvula fechou, ele não sobe. Aí o coração dá outro impulso, vai subir, subiu o sangue, ela fecha, tá? Então elas abrem e fecham para que o sangue não desça mais e não volte, para que ele continue o caminho dele. É muito interessante, muito lindo, né? Por isso que o sangue não volta, gente. Senão o sangue não subia de jeito nenhum, se ficasse voltando, a gravidade não deixa, né? E aí, agora é um momento, assim, extremamente importante que eu vou pedir para vocês toda a atenção do mundo. Esqueçam tudo que vocês estão fazendo nesse minuto agora, porque nós vamos falar da pequena e da grande circulação no coração. Isso é questão de prova, questão de concurso, questão de vida, entendeu? Vocês entenderem isso. Então, eu preciso que vocês decorem, escrevam, falem 1000 vezes isso, porque vocês vão precisar aprender, tá? Então, existe a pequena circulação, que é também chamada de circulação pulmonar. Coloca aí bem grande. Pequena circulação ou circulação pulmonar. É um caminho que o sangue faz, que nós vamos ver que envolve os pulmões, tá? Então, aqui, ó, vamos dar nome aos bois. Esse aqui é o pulmão direito. Vou botar PM, pulmão, ou PM, olha, louca da balada, pulmão direito. Aqui, ó, é o pulmão esquerdo, faz de conta, tá? Faz de conta, né? Porque a gente só tá vendo os vasos. Aqui em cima, tá vendo aqui em cima? É a cabeça. Cabeça do ser humano. Vamos escrever igual uma analfabeta. Cabeça. E aqui o corpo, tá? Aqui o corpo. Essa parte de baixo. Então, aqui tem os dois pulmões e no meio quem é que tá? O coração, que é o nosso cara. O cara da vez de hoje é quem? O coração, tá? Então, a pequena circulação é o seguinte. O sangue, né? Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês, aproveitar aqui, vou mostrar uma coisa pra vocês. O sangue, ele vem aqui do corpo, ó, tá vendo? Vou até fazer uma setinha. Esqueça esse negócio de pequena e grande circulação, só pra vocês entenderem a circulação geral e depois a gente divide ela. Aqui, ó, essa setinha aqui, ó, essa setinha aqui é o sangue que vem do corpo, tá vendo? Essa seta vermelha subindo. O sangue vem do corpo, entra no coração, vou até pintar de azul agora, entra no coração pelas veias pulmonares, aqui, desculpa, pela veia cava inferior. Aqui, ó, é a veia cava inferior.
Então, começa aqui. O sangue vem do corpo e entra no coração. Entra onde? Entra no átrio direito, pela veia cava inferior. E ele também vem da cabeça, olha aqui, ó, pela veia cava superior, veia cava superior, e entra também no átrio direito. Então, vamos lá. O sangue vem do corpo e vem da cabeça e entra no coração. Do corpo vem pela veia cava inferior e da cabeça vem pela veia cava superior. As duas veias, a veia cava superior e a veia cava inferior, desembocam dentro do átrio direito. Esse sangue que vem do corpo e que vem da cabeça é um sangue rico em CO2. Bote aí. Sangue rico em CO2. Então vamos fazer caminho do sangue. Coloca assim no seu caderno. Caminhos do sangue no corpo. O sangue vem do corpo e entra no átrio direito pela veia cava inferior. E o sangue vem da cabeça e entra no átrio direito também pela veia cava superior. Esse sangue é rico em CO2. Sangue rico, por isso que tá azulzinho, em CO2. Aqui também, ó. CO2 rico em CO2, tá? Beleza. Chegou dentro do átrio direito, sangue rico em CO2. Aí o coração dá uma batida, tá? E aí a válvula tricúspide se abre e esse sangue parte para onde? Para o ventrículo direito, tá? Esse sangue que saiu do átrio direito para o ventrículo direito ainda é rico em CO2. Ainda é rico em CO2. Por isso que tá tudo azulzinho, tá vendo? Daí a válvula semilunar pulmonar abre e esse sangue sobe e vai para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Ó a setinha azul subindo, tá? Então, esse sangue vai para onde? Para o pulmão. Uma parte vai para o pulmão direito, outra parte vai para o pulmão esquerdo. O que acontece, que a gente viu lá na aula de respiratório, o que acontece aqui no pulmão quando esse sangue chega? Acontece a hematose. O que é a hematose? A troca pulmonar. Acontece a hematose. A hematose é a troca de CO2 por O2. Lembra as trocas gasosas? Quando esse sangue deixa o CO2 aí e pega o oxigênio, ele fica vermelhinho, ó. E aí ele vai voltar, ó a setinha indo lá, ele vai voltar pro coração, tanto do pulmão esquerdo quanto do pulmão direito. Ele também vai fazer a hematose nos dois pulmões e aqui ele vai voltar pro coração e vai entrar através das veias pulmonares, veias pulmonares, tá? Veias pulmonares esquerda. E aqui, veias pulmonares direita. Vou até puxar aqui para poder escrever aqui, ó. Veias pulmonares direita. O sangue vai subir e vai entrar no átrio, aqui ó, átrio direito. No átrio direito. Esse sangue aqui, ele já fez a troca gasosa, então agora ele está rico em oxigênio. Sangue rico em oxigênio. Esse sangue que está entrando pelas veias pulmonares, ele é rico em O2.
É um sangue já rico em oxigênio. Entra no átrio esquerdo, depois a bicúspide ou a mitral, que é a portinha, abre, aí ele vai pro ventrículo direito, tá? Do ventrículo direito, abre a válvula semilunar aórtica e ele vai para cá, ó, sobe ó, o sangue subindo. E também vai pro corpo inteiro, deixar o oxigênio pro corpo, sangue rico em oxigênio. Sobe para a cabeça pela artéria, a artéria aorta, que é a maior artéria do corpo, leva oxigênio para a cabeça e o ramo inferior da artéria aorta vai para o corpo inteiro, levando o sangue oxigenado. Troca lá, deixa o oxigênio na célula, pega o CO2 e sobe de novo pela veia cava inferior, na cabeça desce pela veia cava superior, entra de novo no átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo, ou no átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, faz a hematose, entra pelas veias pulmonares no átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar rico em oxigênio, vai para a cabeça, vai para o corpo, troca novamente, deixa o CO2 volta de novo e assim sucessivamente. Esse é o caminho do sangue dentro do nosso corpo e as trocas que ele faz, tá? Então, voltando novamente, escutem e depois parem e escrevam. O sangue vem do corpo e da cabeça, entra no átrio direito pela veia cava superior e pela veia cava inferior, entra no átrio direito. Do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele sobe pela artéria pulmonar e vai para o pulmão e faz as trocas gasosas, porque esse sangue lá era rico em CO2. Trocou, deixou o CO2, pegou o oxigênio, volta para o lado esquerdo do coração, desculpa, pro lado esquerdo do coração, tá? Para o lado esquerdo do coração, volta para o lado esquerdo e entra no coração através das veias pulmonares, entra no átrio direito, depois a bicúspide ou mitral se abre, ele cai no ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele sobe pela artéria aorta, vai para a cabeça e dá oxigênio lá para o cérebro e tal, e também desce para o corpo, rico em oxigênio, e faz nova troca gasosa, né? Que entrega oxigênio e pega CO2, tá? Esse é o caminhozão que ele faz. Só que a gente divide essa circulação em duas. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, é aquele percurso que vai ventrículo direito, tá escrito aqui no slide, preste atenção. Pequena circulação é também chamada, coloca aí, pequena circulação também chamada de circulação pulmonar. É o percurso que vai do ventrículo direito, aqui do ventrículo direito, observa na figura, vai para a artéria pulmonar, faz a hematose, sai pelas veias pulmonares rico em oxigênio, entra no átrio esquerdo, tá? Até o átrio esquerdo é pequena circulação. Então, do ventrículo direito até o átrio esquerdo, a gente chama de pequena circulação. Do ventrículo esquerdo até a entrada novamente no átrio direito, passando pelo corpo inteiro, a gente chama de grande circulação. Olha aqui, ó, esse desenho aqui tá prontinho só para vocês escreverem, tá? Parem, façam um desenho igual a esse e escrevam a circulação todinha do coração, me mostrando onde é que é sangue oxigenado e onde é que é sangue rico em oxigênio, onde é que é sangue rico em CO2. E qual a diferença entre a pequena e a grande circulação? Escrevam isso agora no caderno de vocês, tá? Mais uma vez aqui, ó. Pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela que começa no ventrículo direito, vai nos pulmões e vai até o átrio esquerdo. A grande circulação começa no ventrículo esquerdo, vai para o corpo todo até o átrio direito, tá? Então, essa é... As duas juntas é a circulação completa do sangue. Mas aquela que acontece mais no pulmão é a pulmonar e a sistêmica é pelo corpo inteiro, por todos os sistemas do corpo. Aqui do lado direito a gente tem vasos sanguíneos, que são as artérias que transportam sangue do coração para os outros órgãos, as veias que transportam sangue dos órgãos para o coração e os capilares que fazem as trocas gasosas, tá?
eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês precisam saber o caminho do sangue pelo corpo inteiro. Então, para o vídeo agora, volta novamente, refaz novamente. Se ficar em dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Escreve aí nos comentários, porque essa circulação do sangue é o principal para vocês saberem. Beleza? Aqui, ó, novamente, para vocês verem como a coisa é importante. Lá em cima é o pulmão, tá vendo? Aqui é o corpo, tá vendo? E aí você vai escrever. Onde é que acontece a pequena, onde é que acontece a grande circulação? Pega o coração, sempre começa aqui, ó, da onde entra o sangue, que é no átrio direito. O sangue sempre vem do corpo e da cabeça, tá vendo? Pro átrio direito. Aqui o átrio direito, ó. Deixa eu escrever aqui azulzinho. Escrever em azul aqui. Átrio direito. Então, o sangue veio pela veia cava inferior, veia cava superior, entrou no átrio direito, foi pro ventrículo direito, tá vendo? Pro ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sai pra artéria pulmonar, tá vendo em azulzinho? Vai lá, sobe lá, vai lá pros pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa, e aí aqui o sangue já sai dos pulmões rico em oxigênio. Desce aqui, ó. Desceu aqui em vermelhinho, entrou no átrio esquerdo, tá? Pelas veias pulmonares, entrou no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, foi pro ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele subiu, foi pra aorta, que é a maior artéria do corpo, tá vendo aqui? E depois foi pro corpo inteiro e aí fez nova troca, voltou, taranã, 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 tá? Por isso que o lado direito não pode se comunicar com o lado esquerdo, porque senão eu ia misturar sangue rico em CO2 com sangue rico em oxigênio. Entenderam agora por que o lado direito não se comunica com o lado esquerdo? Tá? Então, façam esse caminho, façam a diferença entre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Por favor, que isso é o principal dessa aula. Aqui é um vídeo sobre a circulação pulmonar, ele vai ensinar direitinho tudo o que eu falei, mostrando no vídeo o sanguezinho subindo e descendo, e aí é top, muito bom para vocês entenderem, compreenderem melhor ainda. O coração, né, ele faz a nutrição do corpo inteiro, mas ele também é um músculo, então ele também tem que se nutrir, ele também tem que se alimentar. E quem faz a nutrição do coração são as artérias coronárias. Então, as coronárias, tem a coronária do lado direito e a coronária do lado esquerdo, que servem para fazer o quê? As artérias, coloquem aí, as artérias e veias coronárias, elas servem para fazer a nutrição do próprio coração. Porque apesar dele nutrir o corpo inteiro, o cérebro, todos os sistemas, pulmão, tudo, ele também precisa se nutrir. Então, ele tem seus próprios vasos. E quem são eles? São as artérias coronárias. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre os batimentos cardíacos, porque vocês sabem que o coração bate, né? E para o coração bater, ele tem um sistema elétrico dentro dele, tá? Esse sistema elétrico serve como se fosse um marca-passo, que dá uns choques, são uns choques no coração naturais, né? Uns choques naturais que acontecem no coração e que faz com que esse coração bata, tá? As batidas dos átrios são chamadas de diástoles. E as batidas dos ventrículos são chamadas sístoles. Então, coloquem aí. As batidas dos átrios são chamadas de diástole. E as batidas dos ventrículos são chamadas sístoles. Elas são mais fortes, as sístoles. Por isso, quando você verifica a pressão, você verifica a sístole e a diástole. A sístole é a batida mais forte, que é aquela que está nos ventrículos, tá? Então, esses amarelinhos que vocês estão vendo nessa figura são como se fosse um sistema elétrico do coração. É como se fosse o sistema elétrico da sua casa, tá? Tem o nódulo sinoatrial, tá? O nódulo atrioventricular. E esses nódulos, eles dão uma descarga no coração que faz as batidas e faz esse coração ser como se fosse uma bomba. Olha só como é se eu pudesse ver só a parte elétrica do coração. Olha só aqui, do lado esquerdo, tá vendo? Esse aqui é o desenhozinho do coração. E esse daqui, ó, é a partezinha que eu tô circulando de vermelho aqui, é a parte só, o esqueleto da eletricidade do coração. Tá vendo? Então, eu tenho o nódulo sinusal, o nódulo sinoatrial, o nódulo atrioventricular, e tem todos esses feixes, esses fios aí, como se fossem fios, né? Que levam essa eletricidade pro coração.
Tá vendo? Isso é que essa eletricidade é que faz com que o coração bata e que lá no monitor dê essas linhazinhas assim, tum 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 tum, né? Que é a batida do seu coração. Ele só consegue bater e enviar o sangue, fazer toda aquela circulação porque tem os batimentos cardíacos. E quem dá o batimento cardíaco são essa parte elétrica do coração. Beleza? E já que nós estudamos o coração, vamos estudar o sangue, né? Porque o sangue, ele tá dentro dos vasos sanguíneos. O sangue, ele é composto por uma parte sólida e por uma parte líquida. A parte sólida do sangue são esses aí que vocês estão vendo, que é os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, tá? E aí, a parte líquida do sangue é o plasma, tá? Que tá bem aqui, ó, o plasma, ó. Então, coloquem aí, sangue. Sangue, coloquem no seu caderno. Sangue divide-se em parte líquida, que é o plasma, e parte sólida, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. Beleza? Aí aqui, os glóbulos vermelhos são esse aqui, ó. Ó a célulazinha do glóbulo vermelho, ó. Glóbulo vermelho, tá? Glóbulo vermelho são as hemácias, onde fica a hemoglobina. Os glóbulos brancos são aqueles que dão a defesa do nosso organismo. São os linfócitos, os monócitos, tá? As plaquetas, que são essas amarelinhas, fazem a coagulação sanguínea. Por exemplo, se você tiver um cortezinho, enche de plaqueta aí para poder fechar, para poder o sangue não vazar todo, porque a gente viu que ele é um sistema o quê? Fechado, tá bom? E o plasma, que é a parte líquida onde fica diluída todo esse pessoal aí, os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas. Quais são as funções dessas partes do sangue? As hemácias e as hemoglobinas, que está dentro das hemácias, transportam o oxigênio e o gás carbônico. Os leucócitos fazem parte da defesa do nosso corpo, que são também os glóbulos brancos. Eles também transportam nutrientes, distribuem os hormônios, transportam o que a gente não vai utilizar mais, até lá o sistema urinário para ser descartado, mantém a temperatura do nosso corpo e também fazem a coagulação sanguínea através das plaquetas. Parem o vídeo, vejam o que eu falei de cada função dessas e escrevam aí no caderninho de vocês. Os vasos sanguíneos, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho deles, a veia tá aqui, a artéria é a do meio, e os capilares, para vocês verem a grossura. Olha como a artéria ela é mais grossa, tá? Então, as artérias, elas levam sangue do coração para todo o corpo. E as veias levam sangue do corpo até o coração, tá? Então, tem umas paredes mais fininhas. E os capilares, nossa, são essas veias pequenininhas que a gente tem na pontinha dos dedos e tal. São bem fininhos mesmo, tá? Aqui, a sístole e a diástole, conforme eu falei para vocês. A sístole, quando os ventrículos se contraem, aqui embaixo, onde é que tá? Olha aqui, ó. Ventrículo direito, né? E ventrículo esquerdo. Aqui, átrio direito, só para vocês entenderem, e átrio esquerdo, tá? A batida dos átrios é chamada diástole, tá? Que os átrios, eles se enchem, né? E aí eles vão bater, é chamado diástole. E a do ventrículo é chamado sístole. Ok. Ligado ao sistema cardiovascular, nós temos um outro sistemazinho que vocês talvez não estejam ligando o nome com a pessoa, mas vocês vão lembrar deles. Alguém aqui já fez drenagem linfática? Já drenou? Fez a drenagenzinha para tirar? Ai, tô com retenção de líquido. A mulherada é danada de dizer, não tô gorda, tô com retenção de líquido, né? Aí vai fazer drenagem linfática para emagrecer. Então, a drenagem linfática é feita não nas veias e capilares do sistema cardiovascular, como vocês podem pensar, mas é feita num outro sistema são os vasos linfáticos, que é um sistema, tá vendo aqui, linfa, que é o verdinho, que fica entrelaçado nos vasos sanguíneos, mas é um outro sistema. Desse sistema fazem parte os ductos, né, os nódulos, que são aquelas ínguas quando a gente está inchado, né, que a gente tem uma infecção por vírus, você acaba
inchando esses nódulos linfáticos. Quer ver? A gente vai aqui, ó. Ó o sistema linfático aqui do ser humano. Esse verdinho todo é o sistema linfático. Corre dentro um líquido que não é o sangue, um líquido que se chama linfa, tá? A linfa é que a gente drena na drenagem linfática. Funciona como um sistema auxiliar de drenagem, tá? São formados pelos capilares, pelos vasos linfáticos e pelos troncos linfáticos. Tem a função de drenar o líquido para chegar até os rins e que a gente não fique realmente inchado, né? Edemaciado com retenção de líquido. Absorvem e transportam a gordura no intestino e formam também um mecanismo de defesa do nosso corpo. É eles que formam os linfócitos, os monócitos, tá? Aqui, ó. As tonsilas, as amígdalas aqui em cima, ó, também são órgãos do sistema linfático. O timo, tá? Que é é uma glândulazinha que tem bem no meio do nosso corpo. O baço, o apêndice, os linfócitos, né? Os linfonodos que estão aqui, ó, os axilares, os inguinais. A medula óssea tá dentro dos nossos ossos e formam as células sanguíneas. As hemácias, os leucócitos, as plaquetas, elas são formadas na medula óssea que está dentro dos nossos ossos, ok? E fazem parte do sistema linfático. Aqui a medula óssea é onde é produzida todas as células sanguíneas. Olha o osso aí, o fêmur. Tá vendo? Só para você ver. Esse amarelo que tá aí, ó, que tá aqui no fêmur, ó. Vou até botar um X aqui nesse amarelinho aqui. Aqui é a medula óssea, tá? É a medula óssea, ela produz as células. A cada 3 meses, ela renova as suas células. Então, por isso que a gente só pode doar sangue a cada 3 meses, porque as nossas células, elas são refeitas a cada 3 meses. Então, dentro da medula óssea são formados os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Beleza? Por isso que a gente pode doar não só sangue, mas também doar medula óssea. Porque a gente pode doar vivo mesmo. É retirado um pedacinho da sua medula e é colocado naquela pessoa que tem leucemia, que tem problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha aqui, ó. Aqui é a retirada, uma cirurgia de retirada, tá vendo? É como se aqui tivesse deitado o doador e os médicos estão retirando um pedaço da medula óssea dele e depois vão implantar nessa criança aqui que tá com leucemia, que é compatível. Você, depois que doa, tudo bem, vai sentir uma dorzinha no local que foi tirado aí com essa agulha, mas só. Sua medula vai se refazer, você vai ficar bem novamente. Mas para essa pessoa que tá aí deitada no leito do hospital, significa vida, gente, vida. Então, seja um doador de medula óssea. Olha aqui em cima, ó. Doador, tá vendo? Vai tirar um pouquinho da sua medula óssea, o sangue que tá dentro desse ossinho, vai para a bolsa e vai para o paciente que tá precisando. E aí ele vai se curar da leucemia. Então é muito importante a gente doar não só sangue, mas doar medula óssea. Beleza? Aqui é para vocês verem onde é que estão os nódulos linfáticos. Todos esses verdinhos, esses pontinhos verdes são nódulos linfáticos. Quando a gente vai fazer drenagem linfática, as pessoas fazem massagem nesses nódulos e migram a linfa pra gente tirar realmente aquele excesso de linfa. Eles também estão presentes na região inguinal, tá vendo? Aqui, ó, na região inguinal, isso aqui, tudo aqui, ó, que eu vou circular, são nódulos linfáticos. Aí, quando você tem uma infecção, eles se inflamam e formam as ínguas. Aqui embaixo da axila da mulher, esses azulzinhos, tudo são nódulos axilares, nódulos pulmonares, tá? Linfonodos axilares. E aqui, gente, eu até me emociono quando eu vejo que eu trabalhei muitos anos em oncologia. Então, aqui são 2 crianças que receberam uma medula óssea. E aí, como eles não podem ficar no meio das pessoas, porque ainda estão, né, se recuperando, eles escreveram um cartazinho agradecendo e dizendo: a medula pegou. Ou seja, a medula que alguém doou pegou e curou essa criança. Então me diga você, qual é o impacto que essa imagem causa em você? Porque em mim causa uma emoção que eu nem consigo entender. Então doe sangue, doe medula, doe vida. E muito obrigada. Eu sei que vocês estão desse jeito aí. Tenho certeza, porque eu conheço vocês, tá? Obrigada por estarem aqui. Obrigada por participar da aula. Eu sei que é uma aula que deixa muitas e muitas dúvidas. Então eu quero que vocês perguntem, por favor, por favor, por favor, tá? Você
pode falar comigo, tá escrito até errado aí, você com C cedilha, que eu não sei onde eu tava com a cabeça, tá? Mas não chegamos no fim da linha não, só no fim da aula, mas eu sei que as dúvidas são muitas. Então, escreve aí embaixo nos comentários, me pergunta, escreve pro meu e-mail, meus alunos entrem em contato comigo, tá? Porque eu estou à disposição. Se você gostou da aula, curta, compartilhe, se inscreve no canal, porque aqui vai ter muitas aulas legais para você, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus.